Boa tarde, ou é bom dia ainda, estamos aqui na transição do bom dia para o boa tarde. Hoje com esse convidado maravilhoso aqui comigo, que eu não posso nem colocar um filtro aqui hoje, porque senão ele vai ficar também com o filtro, então não dá. Oi, Rony Kelly, seja bem-vinda, François, sejam todos bem-vindos a esse nosso começo de tarde. Vocês estão vendo aí, Carol? A gente tá num cenário diferente hoje, porque ele vai participar comigo. Afinal de contas, a nossa live hoje é com outro casal querido, outro casal muito especial. Então, ei Samara, comecem aí a convidar outras pessoas para estarem conosco. Nós estamos falando essa semana de live sobre o desafio do tratamento. Não somente o tratamento oncológico, mas o tratamento em todas as suas esferas, patologias. E eu quero que você convide outras pessoas. Eu vou já começar também aqui a enviar. A minha mãe sempre pede para eu mandar para ela, porque ela nunca sabe a hora que é. E eu digo, mãe, é 12:30. Ela diz, não, mas me lembra, filha, que eu esqueço. E compartilhando aqui com algumas pessoas amadas a nossa live. E aí, gente, foi poderosa a nossa live quarta-feira, às 18 horas, né? Quem tava aqui na quarta? Deixa eu ver. Quem é que tava aqui junto? Eu já reconheci alguns rostinhos aí. A Samara tava, né, Samara? Ela e o Henrique estavam. Pronto. Ei, Rodrigo, Mina. Oi, mãe. Boa tarde. Tati, minha amiga querida. Ei, Ana. Ei, Devaldo. Vou já chamar vocês. Não vou me prorrogar muito aqui. Mas antes de chamar aqui os nossos convidados, quero agradecer a Deus pela vida deles, pelo coração desse casal tão amado, tão querido, cujo testemunho de vida abençoa tanto as nossas vidas. E é um privilégio, uma alegria poder tê-los aqui conosco hoje, nessa semana, falando sobre os desafios do tratamento. Então eu vou chamar aqui os nossos convidados especiais, tá certo? Vamos aqui, deixa eu chamar, me ajude, Alciomar, que eu vou chamar os dois. A gente pode dividir as telas aqui, né, gente? Não, mas tem que ver se eles vão estar em uma tela ou em duas. Ah, é bom eu perguntar mesmo. Devaldo, Ana, vocês vão estar na mesma tela ou em duas? Eu chamo os dois separados, como é que vocês querem fazer? Chama o Devaldo e aí ele resolve. Pronto, vou chamar aqui, peraí. Me digam aí. Peraí, tá dando certo. Deixa eu ver se ele Aí, responder. já tá aí. Estamos juntos. Ah, então pronto. Deixa eu chamar aqui. Da... Convidar. Peraí. Estão juntos. Pronto, chamando aqui vocês. Sejam todos bem-vindos. Olá! Vem cá, juntinho! Estamos juntos. Nós estamos também aqui. Colo, assim, ó. Ficar no colo. Ai, meu Deus! Gente, que prazer, que satisfação receber vocês aqui nessa sequência que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui numa missão importante, que é falar do amor de Deus para as pessoas, falar do que Deus faz na contribuição com o tratamento de quem passa por situações A, ou B ou C. E como nós temos essa relação e a gente sabe da história de vocês, a gente sabe do trabalho que Deus fez em toda a vida de vocês, e a gente está aqui para dar esse bom dia e conversarmos a respeito disso, né? Posso falar? Posso Fala. falar? Pode falar. Gente, é o seguinte. O propósito dessa semana de lives que a gente vem fazendo já é um movimento chamado A Graça e a Cura Viva o Milagre. Porque nós acreditamos que diante de todas as adversidades e desafios que a gente vence com Deus, nós nos tornamos um instrumento de cura para a glória dele. E eu me lembro, sabe, Devaldo, sabe, Ana, que durante o tratamento oncológico, a internet ela foi um motivo de dor muito grande para nós. Porque todas as vezes que a gente buscava alguma informação, essa informação vinha até nós de uma maneira muito pesada. Então, sempre como a gente falava assim, câncer, esperança, sempre era alguém com um lencinho na cabeça, sofrendo muito, magrinho. E eu me lembro que às vezes eu me arrumava muito para ir tomar quimioterapia, chegava lá, isso aqui é a gotinha de sangue, do sangue de Jesus que vai me ajudar a curar. E as pessoas estranhavam, né? Esse movimento causava uma estranheza. Então, por que não levar uma informação saudável,
fazer essa prevenção e promoção à saúde. Eu costumo dizer que a psicologia é a isca. E a vara que sustenta esse instrumento é o evangelho. Então, a gente visa, através das nossas lives, instruir as pessoas para uma consciência de que é possível enfrentar um tratamento, os desafios de um diagnóstico, que muitas vezes chegam até nós e querem nos paralisar, com alegria, com graça, com leveza, com esperança. E a gente vê tudo isso na vida de vocês. Por isso, convite vocês estarem aqui com a gente. Primeiro, assim, antes de a gente entrar no tema em si, eu quero agradecer pelo convite. A gente se sente honrado em poder participar com vocês. Esse casal que, antes da missão que cada um exerce, a gente tem um carinho muito especial, que a gente conhece, sempre fica junto, que a gente está aí em Teresina. Então, a gente ama vocês, assim. Então, primeiro, eu quero agradecer, né, por poder participar. E depois, em relação ao tema, assim, é uma honra poder falar sobre a proposta de esperança, né? De levar uma esperança para aqueles que estão vivenciando uma situação de enfermidade, ou seja, qualquer outro problema. É um prazer para mim, né? Estar participando junto com a Ana. E agora eu deixo ela também com essa introdução, essa palavra introdutória. Bom, meus amigos, eu queria dar uma boa tarde, né, para todo mundo que está aqui com a gente, todo mundo que atendeu o convite para estar com a gente, parou o tempinho de almoço para nos ouvir nesse momento, eu espero. Ou tá almoçando, né? Ou tá almoçando, né? Tá assistindo a gente. Tá remindo o tempo. Quero agradecer mesmo e declarar que creio que essa live vai abençoar muito a vida de cada um de vocês. Segundo, quero agradecer a vocês, né, Amanda e Alciomar, pela surpresa tão linda que nos fizeram. É verdade. Eu coloquei aqui o jarro de plantas aqui atrás, mas o quadro não está permitindo. Depois eu mostro, mas eu quero agradecer, foi uma surpresa, um carinho tão grande, sabe, que adoçou o nosso dia. Muito obrigada mesmo por essa surpresa. E o convite, para a gente é uma honra, a gente respeita muito vocês, nos conhecemos por intermédio do pastor da pastora Flávia Arraes, do pastor Fred Arraes, né? Amamos a toda a Igreja Batista Angelim em Teresina e agora, né, por todo o Piauí, glória a Deus. Sim. Então eu tô falando isso porque eu quero dizer às pessoas que estão aqui, que ainda não conhecem vocês, que vocês realmente são um casal digno de serem seguidos, né, de serem acompanhados, porque a história de vocês é linda. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui vai aprender muito, vai receber muito de Deus através de vocês, através de todos nós, né? Amém, amém. Amém. Antes, eu estava conversando com o Alciomar aqui, Devaldo, e falando para ele... Peraí, Alciomar, tá caindo esse negócio aqui no telefone. Pronto. E a gente estava compartilhando aqui, que assim, quando um diagnóstico ele chega até a nossa pessoa, a nossa persona, nunca é individual. As pessoas têm esse olhar muito diretivo. Então, assim, a fulana com câncer, e ela se torna a Amanda do câncer. Por exemplo, em diversas ocasiões a gente chegava num lugar e as pessoas diziam: esse aqui é o doutor Alciomar. Você conhece também a mulher dele, a Amanda, aquela que teve câncer? E isso fere muito. Esse olhar diretivo, esse olhar de estigma. E nos leva à consciência de que, poxa, eu não sou um diagnóstico. Eu acho que essa primeira descaracterização, ela gera uma insegurança muito grande, porque quando alguém adoece, não adoece sozinha, adoece toda a família. E eu me lembro em momentos de adoecimento, onde o Alciomar, eu costumo dizer: olha, você é o cabeça da casa, segura, que essa coluna aqui, ela tá envergando, tô cansada. Ele foi esse sustento, né, com a graça do Senhor. E aí eu ontem estava lendo o livro Viva a Esperança, adquiri pela Amazon, viu, gente? Quero deixar essa dica aqui. Meu Deus do céu, falhamos. Deixa eu te Depois contar, eu levar um físico assinado dedicado para você. Pronto, a gente vai se encontrar. E o que aconteceu? Eu lendo o livro ontem, é tão bom livro que eu não consegui parar de ler. Li de uma vez, de ontem à noite eu tô lendo, não sei lá o que você tá fazendo, tô lendo o livro. E eu chorei, me emocionei. E me identifiquei muito com o primeiro versículo que dizia: o homem cabe fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Esse versículo me segurou muitos e muitos momentos da minha caminhada, da nossa caminhada. E por você ter citado ele no livro,
Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Como é, né? A gente faz tantos planos, mas como é lidar com a frustração dos planos? Como mulher, como homem, como família, como casal. Vocês viveram isso em algum momento da caminhada de vocês? Mas citou o livro, vamos lá. Depois eu complemento. Gente, esse livro Viva a Esperança, ele é fruto, né, de um testemunho pessoal. Eu acredito que é o primeiro de uma série, porque o projeto Esperança, a bandeira Esperança, foi uma bandeira que Deus nos deu e a gente tem ressignificado a nossa história de espera, né? Para quem está aqui e não nos conhece, quero contextualizar. Nós somos casados há muitos anos, vamos fazer agora em setembro 20 anos de casados e ainda não temos filhos naturais. Débora tá novinho aí, Débora. Casou, casado menino. Criança. 20 anos é uma criança, né? Nossa, o Marcos me adotou, tu quer mais velho. Eu casei com 20 anos, ele tá dizendo isso, é que ele tem... Vou já dizer, ele é 10 anos mais velho, não parece? Aí ele tinha que ter um kit, parece então não, amigo. Parece não, tem tudo a mesma idade, tudo com 30. Tudo isso, tá bom. E então, desde então, nós temos esperado pela promessa que Deus nos deu, né? A respeito da maternidade, da paternidade. E a despeito de esperarmos muitos anos, essa coisa da bandeira da esperança é algo novo, algo que surgiu pra gente há 2, 3 anos atrás. Por quê? Porque a gente percebe nas nossas idas e vindas que muitos casais ou muitas pessoas que esperam em outras áreas da vida se doem muito, se vitimizam, paralisam as vidas, não conseguem pensar em outra coisa, consumidos, né, por aquela dor, paralisados por um diagnóstico. Então, eu percebo que eu e o Devaldo, a gente tem essa resiliência, né? A gente tem essa perseverança. E chegou o momento da gente comunicar isso às pessoas e dizer a elas, tão positivamente, tão entusiasticamente, de que é possível a gente viver uma vida feliz, como você, Amanda, como você e a Alciomar estão, através, né, do testemunho de vocês, do Instituto aí que tá chegando, tá vindo, né? A realidade, a existência, que é possível a gente ser feliz, é possível a gente produzir, é possível a gente empreender, não é? Tem projetos na nossa vida que Deus ainda está dizendo espere. Mas tem tantas outras áreas da nossa vida em que Deus já deu sinal verde, então a gente pode avançar, não é? É isso que a gente tem feito e isso tem sido cura pra gente. E aí eu gostaria de entrar para dizer uma coisa. Um dos combustíveis mais inesgotáveis na vida de um ser humano é a esperança. Mas não a esperança do ponto de vista apenas de acreditar em algo, mas a esperança que se baseia em uma crença fundamentada em algo, que está dentro de uma realidade imutável, que é a fé. Então, quando se tem esperança em Deus, quando se tem esperança baseado e fundamentada na fé e nas promessas daquilo que o Senhor tem falado para nós, não as promessas apenas dos triunfos, que também o Senhor nos prometeu para algumas coisas, mas no sentido de que Ele estará conosco. E isso é a maior promessa que alguém pode ter, um ser humano ter. Ele não é só acreditar nessa promessa, mas está fundamentado que, independente da realidade que eles venham a estar passando, seja de enfermidade, seja de espera por algo, seja de dificuldade em alguma área, você está fundamentado na crença e na esperança de que você não está sozinho, de que Deus está com você, de que você não caminha mais abandonado. Você pode até se encontrar nesse momento abandonado por todo mundo. Você que nos assiste nessa live, você pode até estar com esse sentimento de abandono, até de pessoas que você não esperava, pessoas que você amava, ou vivenciando uma enfermidade que você não consegue ter um diagnóstico preciso e, consequentemente, não ter um tratamento assertivo. Mas quando você está com a convicção, com essa crença fundamentada, com a esperança fundamentada de que você não está sozinho, você consegue vivenciar tanto a espera da cura, como a espera do seu milagre. E isso é um dos maiores combustíveis que talvez a humanidade não perceba, não tenha conhecimento. E esse é o nosso papel aqui nessa live. Esse é o papel da Amanda, esse é o papel do Alciomar, esse é o papel da Ana, o meu também. É levarmos essa realidade para as pessoas de que a esperança é o maior combustível e o mais poderoso para a vida de qualquer ser humano, independente da circunstância que ele esteja vivendo.
Há uma Amém. E diferença, sabe, há uma diferença muito grande na palavra de esperança, que não é no sentido de esperar, mas de esperançar. Você não pode parar e esperar que as coisas aconteçam. Você tem que usar a esperança no sentido de esperançar. Ter esperança que as coisas vão acontecer e não se travar numa Isso. esperança, não se paralisar numa esperança. E parte muito, eu acredito, na questão de identidade. Quando você assume a identidade e se identifica como filho, imagem e semelhança de Deus e filho amado, você tem a sua identidade curada e tratada, você tem muito mais a acrescentar, você tem muito mais a entender que Deus, eu sou filho, então Deus quer o melhor para mim. Se o melhor para mim não é isso nesse momento, é porque Deus sabe que não é o melhor para mim nesse momento. Quando você tem consciência da tua identidade como filho, fica muito mais fácil de você conduzir situações adversas que a vida de todos nós vai ter. Seja a minha, seja da Amanda, seja a sua, seja de grandes heróis da fé, da Bíblia, todos passamos por tribulações. E a esperança de esperançar em Deus está exatamente onde a gente está postado. E pegando o gancho aí, no conceito cristão de esperança e de espera, não é a espera de que você para, é a espera que você caminha. Né? O esperar dentro da visão cristã eu caminho enquanto espero. Ou seja, a minha espera ela não é uma espera que me deixa paralisado, como você falou. Assim, é uma espera que me faz caminhar, porque eu sei em quem tenho crido, quem está comigo, e por isso eu vou continuar até conseguir aquilo que eu tenho proposto a mim mesmo, enfim, os projetos, a cura e etc. Amém. Ana, você queria falar alguma coisa? Porque você falou no seu enunciado sobre como a família, né, como a família é afetada quando vem um diagnóstico, né, enfim. E eu me lembrei de um momento da minha vida que anos depois eu tive que tratar essa culpa, enfim, resolver isso entre eu e Deus, né, que foi a doença da minha avó, a minha avó paterna. Ela chamava Elza e ela, que eu me lembro, ela é o primeiro caso de câncer na família, né? Ela morreu muito jovem, infelizmente. Foi um câncer no colo de útero, que aí depois evoluiu para uma metástase, enfim. E eu tinha 15 para 16 anos. E como ela morava numa região que não tinha tanto atendimento, ela foi para a capital, que é Fortaleza, né? Eu sou de Fortaleza, Ceará, vocês sabem, né? Nós somos. E quando ela foi para nossa casa, ela ficou hospedada com a gente, realmente foi assim, aquele peso, né? Aquela coisa nova, porque era uma doença que nem todo mundo conhecia e ela sentia muitas dores. Foi um tempo muito difícil. E como eu era adolescente, né, eu não conseguia lidar com aquela dor. Eu não conseguia ver a minha avó daquele jeito, na cama, gemendo de dores. Então eu me lembro que eu vivi uma fuga muito grande na época, de sair de casa, de evitar ao máximo encontrá-la, ter ver aquela situação, né? E infelizmente, né, como eu já disse, ela chegou a falecer. E eu tive que lidar com aquele sentimento de culpa. Por que não ter estado mais perto? Por que não, com a luz de Cristo em mim, ter conversado com ela, ter tentado de alguma forma aliviar essa dor? Então, a minha fala é no sentido disso, de a gente transformar o ambiente com a luz de Deus que há em nós, né? Tentar de alguma forma aliviar com um beijo, com um abraço, com carinho, né? As pessoas assim que estão enfrentando um diagnóstico, ou enfrentam um momento difícil, a minha palavra é de empatia, que a gente tenha mais empatia também com as pessoas, porque, embora, Amanda, você está aqui dizendo que é possível atravessar esse vale de uma forma positiva e energética e esperançosa, mas eu quero trazer uma palavra para os de fora, para os que estão de fora, para que haja mais empatia, para que a gente seja mais gracioso, para que a gente
faça alguma coisa, ame essas pessoas em ação, né? Amar, o amor é o que o amor faz. Então, eu tive que lidar mais tarde com esse sentimento de culpa por não haver feito detalhes, coisas pequenas que eu poderia ter feito. Eu não tinha o poder de curá-la, mas tinha o poder de amá-la, tinha o poder de conversar com ela, Está de presente. estar aos pés dela, de estar junto. Às vezes é só de estar junto, de abraçar e dizer, vó, eu não sei o que você está sentindo, eu não entendo essa dor, eu não consigo imaginar, mas eu tô aqui com você. E isso faltou a mim, né? Então, já fica o aviso aqui para todo mundo, para que a gente não cometa esse erro e a gente derrame graça, derrame amor, derrame empatia, porque isso está ao nosso alcance, isso a gente pode fazer. Amém. Ana, e é interessante você pontuar isso, porque eu sempre digo que igreja é lugar de cura, né? E eu me lembro uma vez, numa conferência, Pink Power, onde a pastora Thalita Pereira veio ministrar aqui, e eu tinha 3 anos do diagnóstico, e eu me lembro que eu ainda estava elaborando esse diagnóstico. Então, eu acredito que leva um tempo, e o tempo é Deus quem sabe para cada pessoa. E me lembro que nesse dia, até então, quando eu via alguém com câncer, gente, eu corria. Eu atravessava a rua. Eu não queria tocar na pessoa. Eu não queria admitir que aquela enfermidade tinha chegado à minha vida e à minha família. Veja bem, 3 anos depois. E Deus sabe, né? Há um tempo para todas as coisas. E eu me lembro que nesse dia, nesse evento, né? Eu vi uma senhora, uma moça entrando dentro da igreja com um lencinho na cabeça. E aquilo tocou tão profundamente o meu coração e eu fui tomada por uma compaixão muito grande. Ao final da conferência, a pastora pediu para as pessoas virem à frente que ia ter uma oração por cura. Gente, eu não sei como o Espírito Santo me levou naquele lugar para orar por aquela moça. Eu abraçava aquela moça, mas o que eu dizia, que era o Espírito Santo que falava, não era eu falando para a moça. Era eu me curando de mim mesma. Eu me curando do medo que eu estava sentindo. Então, quando eu orava por ela, eu estava orando por mim ali. E foi naquele momento, sabe, Devaldo, sabe, Ana, que eu senti Deus me dar aquela cura, dizer assim, filha, essa enfermidade não veio para a morte, mas ela veio para a vida. Te posiciona, Amanda. E isso foi tão forte para mim, a gente se tornou amiga depois, ela é do Maranhão. A gente conversa sempre, tem um apoio uma outra. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque esse olhar empático, né, eu costumo dizer que a empatia e a compaixão caminham juntas. E a antessala da compaixão é a autocompaixão. E a primeira coisa que a gente faz muitas vezes é se julgar e se culpabilizar. Mas olha pela antessala, pela autocompaixão, como você disse, eu não sabia lidar com aquele momento. E aí eu me lembro de um outro momento onde Deus usou meus filhos, né, deixar vir a mim os pequeninos. E eu estava usando a bolsa de colostomia, eu não olhava para a bolsa de colostomia, eu não queria aceitar aquilo ali em mim, eu estava assim, vivendo o olho do furacão, como diz a história. E eu me lembro que eu deixei a porta do banheiro aberta, ele tinha 3 anos, o Heitor, ele entrou dentro do banheiro, e tinha uma caixinha onde eu colocava a bolsa de colostomia. Para quem não sabe, bolsa de colostomia, diga, doutor, o que é? Que eu vou ver. Quando você faz um procedimento cirúrgico, alguns procedimentos cirúrgicos, eles necessitam ser feitos uma colostomia, que é colocar um pedacinho do seu intestino, a boquinha para fora, colocar um saquinho para poder recuperar aquela parte que está ainda em tratamento. Então você fica fazendo cocô por aquele saquinho. Bolsonaro usou também por conta da cirurgia dele. Existem os vários tipos diferentes de colostomia. No caso, ela usou porque ela fez uma cirurgia de retirada do câncer do intestino e ela usou uma bolsa de colostomia por 9 meses, enquanto fazia todo o tratamento de quimioterapia e tal, nós passamos por isso. Então a bolsa de colostomia é isso, você troca quando tá cheinha e tal, é um procedimento. E ela é assim, você vai no banheiro pela bolsinha, então você não escolhe a hora nem o momento. E isso gera um constrangimento. Não sei quantas pessoas estão aqui que de repente conhecem alguém, estão vivendo esse momento. E eu fui acolhida pelo Heitor, uma criança de 3 anos de idade. Eu estava no banheiro e eu tinha tirado a bolsa e estava ali o intestino. E quando ele entrou no banheiro, eu me escondi. Porque eu fazia isso, eu me escondia de mim mesma. E aí eu me escondi. Quando eu me escondi, ele olhou pra mim e disse, o que você tá escondendo, mãe? Aí eu disse, não, filho, eu não tô escondendo nada. E fui virando assim. Aí ele abriu a gaveta, pegou a bolsa limpa, pegou um lenço umedecido e disse, vem, mãe, botou uma luva cirúrgica e disse assim, vem pra fora, que eu vou te ajudar. Aí eu olhei assim, eu fiquei tão sem reação. Aí eu disse, você vai me ajudar? Aí ele disse assim, mamãe,
a senhora é a mulher mais linda do mundo. Uau, Isso aí não mudou nada. Vem que eu vou te ajudar. uau, gente. Deus Lindo usou demais. muito. Deus usou nossos filhos em duas situações. Nessa situação e outra situação que a Amanda sempre falava, e ela tinha um bloqueio para a palavra câncer. Então ela sempre dizia, não, aquela doença, falava com ele, dizia, não, aquele O problema da mamãe, Ah, o problema da nossa Aí família. o Heitor pegou e falou assim, mãe, o nome do seu problema foi câncer. Fala essa palavra para você poder passar por ela. Aí a Uau, Amanda, gente. aí ele virou e falou, fala, repete comigo, câncer. Você teve câncer. Aí ela ficou assim e falou, eu tive câncer. Eu falei, então, agora você tá livre. Detalhe, sabe o que ele fez? Literalmente dançou na cabeça do inimigo. Porque ele pegou e começou. Câncer, 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 câncer. Vamos lá, mamãe. Câncer. E eu assim, do lado. Então, assim, por que eu contei essas duas histórias? Porque tem um livro que ele fala uma citação que eu gosto muito, diz assim, uma das nossas maiores liberdades é escolher como nós reagimos às coisas. Isso, Esse isso. livro, ele é um livro infantil. É O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Ele é um livro de criança que eu comprei para os meninos lerem. Então, nós escolhemos reagir às coisas de início, diante de um diagnóstico desafiador, eu fugindo, questionando a Deus, né? Querendo achar que aquela situação não era a minha vida. E eu fugi durante um tempo de mim, fugi da esposa que eu era, da mãe que eu era, e meu marido, meus filhos, né? As orações das pessoas, Deus me ajudou a voltar para mim. Então, eu sei que às vezes esse diagnóstico desconfigura a gente, deixa a gente um pouco fora de rota. É assustador, né? No início, você lidar com uma situação dessa, realmente assim, só quem vive que sabe. E eu acredito mesmo, mano, que você deve ter desajustado muita coisa. Mas o que eu achei mais interessante na fala dos meninos é que eles falaram uma coisa que eu acho de fundamental para quem está vivenciando, especialmente doenças como câncer, essas doenças, né? É que é aquela coisa assim, você teve, não é mais o meu câncer, não é o câncer da mamãe, você teve. Ou seja, o câncer ele não faz parte de você. Você está passando por aquilo para alguma pessoa que está vivenciando ou tem um familiar, mas ele não é seu. E é interessante como na sabedoria da criança, na inocência, ela falou uma verdade que é fundamental que as pessoas precisam entender, né? Que não é o meu câncer, né? Assim, e aqueles que já tiveram também, não é mais seu, já teve. Né? Então, o câncer nunca vai ser seu, nem do ponto de vista quando você está enfrentando ele, e nem quando você já teve, né? E é legal essa verdade que ele trouxe. Mamãe, você teve. E você já passou. Não faz mais parte da sua vida. É muito lindo da parte dos meninos. E a gente estava falando sobre isso um dia desse, eu disse assim, Alcimar, por isso tem uma passagem que eu gosto muito, que é da mulher do fluxo de sangue, porque quando Jesus chama ela de filha, a primeira coisa que ele faz é restaurar a identidade dela. E aí, como a Ana estava falando, eu tenho certeza que o que moveu aquela mulher para ir onde Jesus estava foi a esperança, porque ela acreditou que a história dela poderia ser diferente. Sim. Sim. Eu quero perguntar para Ana. Ana, como ter esperança? O que você diria para uma pessoa que precisa ter esperança? Ela está vivendo um momento, muitas vezes, a família como a minha, eu e a Amanda, a gente conseguiu se dar apoio. A gente se abraçou e decidimos que essa luta era nossa. Mas como dar esperança para pessoas em que a família não abraça essa causa? Aonde dentro dos momentos que você poderia colocar para essas pessoas? Bom, como o Devaldo falou muito bem, não é qualquer esperança. A nossa esperança tem que estar fundamentada numa palavra de Deus, né? Tem que ter esse alicerce. A nossa casa tem que estar firmada sobre a rocha. E é sobre e sob a palavra de Jesus que a gente deve estar. Uma das coisas que nós falamos muito na Conferência Esperança, na primeira noite, eu me lembro bem, foi da gente abrir mão de falsas esperanças, né? Também a gente a ficha tem que cair, porque de fato nós começamos a alimentar tanta coisa dentro da gente que nunca foi Deus quem prometeu, nunca Deus garantiu, e a gente fica se iludindo. Então a primeira coisa é a gente ter como fundamento a palavra de Deus para toda e qualquer situação da nossa vida. Outra coisa, outro ponto que eu diria como
como caminhar, né, nesse caminho de esperança, é algo que está lá em Jeremias 29. A gente conhece muito, né, o verso 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Mas contextualizando as pessoas, o povo estava numa realidade onde eles não gostariam de estar. Né? Eles estavam na Babilônia, eles estavam numa terra estranha, completamente sem esperança. E Deus dá a eles algo muito terapêutico, que é o trabalho. Façam alguma coisa. Eles vão ficar parados aí choramingando? Não. Façam alguma coisa. Eu acredito, né, Amanda, o pessoal tá te parabenizando aqui. Hoje é dia do psicólogo. Então você sabe disso, você sabe o poder terapêutico do trabalho, do se mover, do agir, do se ocupar, né? Então o Senhor Deus, ele Mais diz... uma vez ratificando que no conceito bíblico o esperar é caminhar. Né? Exatamente. Então Deus diz, olha, vocês estão aí na Babilônia, ok, não vou nem colocar aí na mesa os motivos pelos quais vocês estão aí na Babilônia. Mas já que estão... E aí, esse tempo ainda não vai acabar, tem um tempo para acabar, ao final de 70 anos, não acabou ainda. Enquanto vocês estão aí, construa casa, habita nela, casa, tenha filho, plante, colha, porque a prosperidade do lugar vai ser a sua prosperidade. Então, o segundo ponto é isso, mova-se, trabalhe, né? E o terceiro ponto, na verdade, é esse de fazer algo por alguém. Eu acho que quando você... que é isso que Deus está dizendo. Procura, faz o bem por essa terra onde vocês estão. Porque quando vocês fizerem o bem para essa terra onde vocês estão plantados por enquanto, vocês se sentirão felizes. Vocês encontrarão satisfação. Então, tirar um pouco o olhar do próprio sofrimento, né? Tudo bem, eu estou sofrendo, tá difícil, estou esperando, mas poder fazer algo pelo outro, tocar o outro, abençoar o outro, isso vai nos encher de esperança de forma que as pessoas não imaginam, né? E tudo que eu preciso falar espiritualmente, tudo que o diabo quer é nos paralisar, é nos prender numa apatia, numa depressão, né? Porque fazendo justamente o contrário é que nós vamos nos alimentar dessa esperança, vamos caminhar contra toda esperança e vamos chegar onde Deus quer que nós cheguemos, porque, como diz a palavra, Ele é que sabe os planos que tem a nosso respeito. Só recapitulando. Primeira coisa, estar fundamentado na palavra. Segunda coisa, fazer o que a gente pode fazer hoje. Nos mover agora, empreender, sonhar, trabalhar, erguer as mãos agora. Né? Erguer as mangas, arregaçar as mangas agora. E a terceira coisa, fazer algo por alguém. Isso vai encher o nosso coração de esperança. E também se cercar de pessoas, né? Eu acho que também é importantíssimo, no momento de dificuldades, assim, se cercar de boas pessoas, se cercar de pessoas... Se você é um jovem, de jovens esperançosos, de jovens que sejam boas pessoas para a vida. Se você é um casal, se vocês são um casal, poxa, procura casais saudáveis, casais que vão contribuir para você de alguma maneira. Não adianta você ter amizades danosas, amizades que vão te prejudicar, que não vão edificar. Pessoas tóxicas, né? Exatamente, exatamente as pessoas que vão te levar para cima, pessoas que vão te ajudar, que vão pensar semelhante a você. Eu sempre procuro isso para nossa vida, né? Hoje a ciência, ela nos ajuda a entender muito bem o que você está falando, Silmar, que a ciência hoje, na neurociência, fala muito sobre o contágio social, né? Então você precisa realmente estar num ambiente onde as pessoas lhe contagiam não com algo ruim, né? Com algo que vai te jogar para baixo, mas contagiam com algo que vai te jogar para cima. E especialmente dentro do contexto da igreja, do contexto cristão, de pessoas que vão te encher de Deus, que vão te ajudar a se encher da presença do Senhor, vão te ajudar a encher seu coração de paz. Vai estar doendo em alguns momentos, vai estar doendo. Vai ser difícil em alguns momentos, vai ser difícil. Porém, você vai estar cercado de pessoas que vão te ajudar a enfrentar esse momento difícil ou alguns momentos difíceis que vão ocorrer ao longo da caminhada. Tem uma passagem bíblica que tipifica muito isso, que é o episódio onde Jesus, a tempestade, né, alcança o barco no qual está Jesus e os discípulos. E é interessante porque a tempestade, ela chega para todos, inclusive para Jesus. Só que Jesus, ele descansa, porque ele sabe que ele vai chegar do outro lado.
Ele tem essa certeza e ninguém pode demovê-lo disso. Só que ali, enquanto ele está descansando, os discípulos ficam desesperados, reagem de forma completamente oposta e querem tirar a paz de Jesus. Então, é isso que a gente está falando aqui, esse ponto é muito importante, nos cercar de pessoas que não queiram prejudicar, nos tirar da nossa paz, né? Os discípulos, eles foram lá acordar Jesus. Jesus, acorda! A tempestade está aí. Jesus, sim, a tempestade está aí. Vocês não podem dominar sobre essa tempestade? Que é isso? Que fé é essa que vocês têm? Né? Então, ao invés de sermos intoxicados pela incredulidade das pessoas, a gente tem que fazer como Jesus. A gente tem que contagiar as pessoas com a fé e a esperança que nós temos. Esse é o nosso modelo, esse é o padrão que a gente tem que perseguir. A gente não pode abrir mão dele de jeito nenhum. Eu me lembro que quando eu estava tomando a primeira quimioterapia, a Helena Tanuri veio ministrar em Teresina. E um casal de amigos nossos trouxe ela aqui em casa para orar. E ela deu uma palavra que depois eu encontrei com ela na conferência de mulheres lá em Brasília e tive a oportunidade de agradecê-la. Então, talvez assim, eu costumo dizer que quando você ora para alguém, você não consegue mensurar o quanto você está sendo um instrumento de Deus na vida daquela pessoa. E eu me lembro que eu deitada na cama, lembra? Ela disse assim, como um bebê é gerado no ventre de uma mulher, Deus está gerando nova vida em você. Detalhe, o tratamento durou 9 meses. Uau. Entre decorrências, entre idas e vindas, 9 meses. No mês que completou 9 meses, encerrou o tratamento. E como eu disse aqui antes, né, eu acredito muito assim que a gente tem, Deus nos concede recursos para a gente tocar na alma e ressignificar essa história de dor. Sim, e a sim. partir dela ser um instrumento de cura na vida de outras pessoas. E até quarta-feira eu falei, gente, a terapia me ajudou muito. Me ajudou porque às vezes, como é que eu posso ajudar alguém? Eu não sei nem o que dizer. Deus te deu 2 ouvidos. Às vezes esses 2 ouvidos do lado de alguém que está sofrendo, só para escutar, Já é bem suficiente. já é bem suficiente. Então, assim, eu me lembro que na UTI, por exemplo, minha psicóloga foi me visitar e quando ela chegou, eu disse, doutora, do jeito que a senhora entrou, a senhora pode ir embora. Aí ela parou, olhou, desse nível estava. E aí ela disse assim, tudo bem, Amanda. Posso sentar aqui? Aí eu disse, pode, mas eu não vou falar nada. Ela sentou. Passou 10 minutos no silêncio. Pareceu os 7 dias que os amigos de Jó ficaram lá dentro pra mim. Aí eu olhei pra ela e disse, a senhora não vai embora mesmo? Aí ela disse, eu vim te ouvir. Você não quer falar? Eu vou continuar aqui. Gente, o silêncio dela foi uma atitude de amor comigo. Eu disse, essa mulher ocupada do jeito que ela é, saiu da casa dela, veio aqui, tá dentro do UTI. Sentada do meu lado, eu olhei, quando eu olhei, as lágrimas começaram a rolar. Aí ela disse assim, deixe vir à existência o sofrimento que está dentro de você. Toque na ferida. Deixa essa ferida ser exteriorizada. A lágrima é isso, Amanda. E aí eu me lembro que 5 anos depois, eu vivi a situação ao contrário. Eu soube de uma mulher com câncer no hospital, grávida de 3 meses, colostomizada, e eu pude ir no hospital visitá-la. Uau. Quando eu cheguei nesse hospital, ela estava ali deitada, e aí eu entrei no quarto, não conhecia ela, era uma estranha para ela. E aí eu cheguei. Ele acha que eu era louco. Eu cheguei em casa, eu fui só uma adenda, eu fui no centro cirúrgico, eu ia operar normal. Para quem não me conhece, eu sou médico. E eu fui Médico operar. não, um dos melhores ortopedistas aqui do Brasil. Especialista em cotovelo e ombro, olha aí. Olha isso aí! E eu conversando no refeitório com os outros médicos, e alguém falou assim, nossa, tem uma moça que foi operada hoje aqui, com um tumor, grávida, um caso complicado e tal. Eu falei, meu Deus, que história. Eu falei, acabou de ser operada aqui, a gente tá todo mundo aqui nessa expectativa e tal, todo mundo meio comovido com isso. Beleza, fui, operei meu caso, vim embora, cheguei em casa, comentei com ela. Falei, Contou pra mim, você não Amanda. acredita, lá hoje eu vi uma moça grávida que foi operada, ela não, achavam que não ia fazer colostomia, mas ela ficou de colostomia e tal, não sei o que, beleza. No outro dia ela ficou aqui, foi quando eu soube, ela já tinha ido lá, sem conhecer nada, nem ninguém, chegou, falou com o marido da mulher, falou, eu que vim aqui orar pela sua esposa. Aí o cara ficou assim, não era cristão, né? Tá bom, você quer orar por ela, vai lá, eu tô precisando de toda a ajuda do mundo mesmo.
Ela foi, do nada, sentou, parou do lado da moça. Mas começou aí a que tá o conversar, detalhe. e Quando ela- eu entrei no quarto, a mãe dela disse pra mim assim, filha, tem 3 dias que ela não fala, não abre a boca, tá calada, não conversa. Eu sabia o que era aquilo. É a negação. Exatamente. Isso tudo tem É as fases, negação. né? E aí eu A sabia que era. negação. E eu passei perto dela, me sentei do lado e disse, eu sou uma estranha pra você, mas eu quero lhe dizer algo. Aí ela olhou assim, virou o rosto. Ela também era psicóloga, também é psicóloga. E aí eu disse assim, onde é que Deus está nessa situação, né? Gente, quando eu disse isso, ela se segurou assim, eu disse, raiva, medo, abandono, angústia. É o deserto que você está agora. Mas eu quero lhe dizer, Oséias 2,14, eis que a atrairei ao deserto para ter intimidade contigo. Esse deserto vai passar, minha amiga. Eu estou aqui para lhe dizer, você vai conseguir passar por ele. Deus está no lugar onde ele sempre esteve. Gente, quando eu disse isso, ela olhou para mim, começou a chorar e disse, por que ele deixou isso acontecer? E aí foi um momento lindo de cura, sabe? E aí o que é que eu vejo? Que das nossas dores, quando se tornam cicatrizes, eu tenho algumas, sou quase um mapa-mundi, eu sei que há poder para cura, há poder para a pessoa, quando ela se permite entrar nesse processo de ressignificação da sua história de dor, para levar esperança àqueles que sofrem. E eu acredito que, seja no câncer, seja na espera, seja diante de qualquer que for o diagnóstico, a patologia, eu não sou o câncer não me Isso. define. Exatamente. É isso mesmo. É Então, acho que a exatamente. gente precisa se posicionar diante dessa realidade e abraçar a cura. Porque a cura... Gente, eu não tenho diagnóstico curada. Eu tenho uma mutação genética desconhecida na ciência. Eu sou única. Transforma de Jesus. Ele escolheu bem. Ele escolheu bem. O que é que eu vou fazer? Agora eu vou viver a minha vida frustrada, esperando o médico dizer, Amanda, vai lá. Ó, agora você recebeu o diagnóstico. Não, eu decidi abraçar essa cura e viver o milagre do dia de hoje. Basta cada dia. É Eu acho que é isso. esse ressignificar que é importante. Isso é muito importante. Aí, 2 coisas que eu queria pontuar, mano. A primeira, hoje tem um termo que foi cunhado também pela ciência, eu gosto porque é bem interessante, que é o 90-10. Que é 10% do que acontece na nossa vida, a gente não tem controle. São os infortúnios, são as doenças que a gente acaba, né, contraindo, diagnósticos, etc. Mas 90% é como a gente reage a isso. E aí a nossa ideia com essa live é justamente para que as pessoas entendam que tem coisas que você não tem controle, mas como você reage em relação ao que acontece é muito importante. Por exemplo, o câncer é uma coisa que talvez você não tenha controle né, de como aconteceu, como, enfim, mas como você vai reagir ao enfrentamento do tratamento, ao enfrentamento da doença em si, ou seja, qualquer outra coisa, isso é muito importante. Ou seja, 90% de como você reage ao que lhe acontece é o que vai definir a sua caminhada, se ela vai ser mais dolorosa, se ela vai ser mais difícil, ou se ela vai ser mais suave, se ela vai ter um tom, sabe, aonde você, apesar de estar enfrentando, mas você encara a vida com vontade de viver, com vontade de, sabe, de construir, de realizar, apesar do diagnóstico. E a segunda coisa é a importância do instituto que vai abrir aí em Teresina, que eu sei que é em Teresina, mas é para o Brasil inteiro, quiçá para o mundo. A importância de ter alguém como você, Amanda, que entendeu isso, sabe, está levando de uma maneira que é mais do que uma profissão, é um chamado. Essa mulher que você teve essa experiência, olha só o impacto que você teve na vida dela, porque é o seguinte, para as pessoas entenderem, quando a gente fala de um assunto, a gente tem uma formação, uma ideia, um conceito, mas quando você vivencia sobre determinado assunto, a sua autoridade, ela é exponencial. Aí você tem a Amanda, que vivenciou a experiência, que é uma mulher de Deus. Entendi. Peraí, deixa eu Olha aí, só um minuto. pausa Novinho, já pra história. Pausa. Olha aí, Novinho, eu vim preparada, Novinho. Tô linda. preparado, olha isso. Ai, Nobinho, ó, Nobinho. Ali, cara, ali no vídeo. Caramelo, deu oi. Diga oi, Aqui é Novinho. caramelo, viu, meu amigo? É. Então, como eu estava dizendo assim, a autoridade Autoridade. de quem passou por isso, né? Quem vivenciou toda essa experiência é gigantesca. Então, estou feliz
né? Por isso tá surgindo a em Terezinha. Então, estou feliz pela Amanda estar cada vez mais convicta do chamado de Deus na vida dela, por tudo que está acontecendo, por os lançamentos que vão vir. E a gente está bem contente porque, gente, é certo, a autoridade que está sobre a vida da Amanda, especialmente nesse caso, é algo realmente exponencial. É coisa de Deus mesmo, e isso é maravilhoso. Porque você dizer Jesus te ama é uma coisa. Agora, você Jesus te ama com autoridade que vem do céu é outra completamente diferente. Você dizer, você pode vivenciar um câncer e passar por ele, é uma coisa. Agora, a Amanda dizer, você pode passar por um câncer porque você vai enfrentar isso de uma maneira diferente, mais suave, com esperança e tudo, é outra coisa completamente diferente. Então, estou muito feliz, Amanda, por ver esse crescimento todo que Deus tem promovido na sua vida, sabe? E super incentivo para você fazer mesmo. Amém. Olha, não sei se eu não sei se vocês lembram, quando vocês estiveram aqui, né? E eu compartilhei, principalmente no tempinho que a gente passou, Ana, sentada aqui conversando, dos desafios, sabe? Porque às vezes Deus dá uma palavra pra gente, e aí eu fico pensando, poxa, quantas pessoas precisam romper em acreditar que isso é possível? Quando eu, aos 30 anos de idade, voltei para estudar, né? Eu sou advogada, minha primeira formação, mas eu vi na psicologia exatamente a escasinha, sabe? Digo, olha aqui. Falando nisso, Ana, eu sou fã da sua pastora, viu? Meu Deus, amo, acompanha demais. E aí, quando eu vi isso, Deus me revelou o Instituto VOP, me deu o símbolo que ela chama, né? Vida com otimismo, alinhado ao propósito que Deus tem para cada um de nós. E eu quero muito, assim, que lá seja um ambiente de cura, de novos começos, de ressignificar, para que aquele abatido, cansado, chegue até ali. A dor, ressignificação da dor. Acolhendo famílias, né? A gente tem um projeto hoje que é de acolher os familiares de pessoas que estão recebendo diagnósticos difíceis. Então, não é só a pessoa. Como o marido vai receber esse diagnóstico? Isso. Como falar para ele, olha... Como os filhos. Como os filhos. Gente, eu lembro do Alcemar, olha isso, assim... O Alcemar me dando a notícia, adenocarcinoma maligno bem diferenciado. E eu, não, Deus não ia fazer isso comigo. Deus... não ia me deixar viver essa situação. Alcemar, você leu direito, e ele, coitado, dentro, sofrendo, dizendo, Amanda, calma, olha, de todos os cânceres, esse aqui ainda é difícil, mas vai dar certo. E eu disse assim para ele, lê de novo, lê de novo. Então, como não ficou o coração do meu marido? Quando eu estava sofrendo, entende? Então, eu acredito que a gente pode sim promover uma instrução, uma promoção de saúde através desse acolhimento, como a Ana disse no início. O filho, a mãe... Gente, minha avó teve câncer. Minha mãe teve câncer. Meu tio teve câncer e morreu. Ou seja, o câncer disse, olha, câncer, é o seguinte, tu encontrou um caminhão de guerra de Jeová aqui. Parou, voltou, não vai mais passar. Meu amigo, cancela. E esse posicionamento, ele veio sim através da psicologia, através da espiritualidade, através... de cada etapa vencida e vivenciada. E talvez a gente tenha pessoas aqui hoje que estão enfrentando um tempo de espera. Sim. Eu já vi aqui pessoas aqui falando que estão vivenciando tanto tratamento na área oncológica, como outras esperas e outras doenças também que não tem diagnóstico 100% preciso. Outras aqui que eu vi também, que eu até conheço, que tem diagnóstico de uma doença bem difícil, bem rara, e que ainda estão enfrentando tratamento. Então, é muito importante, gente. Nós vamos orar, viu, gente? No finalzinho, Pastor Rafael costuma dizer que o processo dói, mas o propósito cura. Cura a dor do processo. A dor de todo o processo. Então, o pastor Rafael, ele é muito preciso quando ele diz isso, e eu acredito muito nisso, do ponto de vista que o processo que a Amanda passou, que nós passamos, ele tem um porquê para chegar nesse propósito. E o propósito é poder levar essa esperança para outras pessoas com uma prova viva como a Amanda. Às vezes a Amanda vai dar uma palestra em algum lugar, as mulheres olham e falam, você usou bolsa de colostomia, você fez quimioterapia. Aí eu mostro as marcas, digo, olha aqui, tá vendo? Eu fiz, eu usei, hoje eu ajudo quem faz, hoje eu ensino como é que usa a bolsa, como é que limpa, como é que trata. Então, isso é o processo para chegar a atingir um propósito. Eu acredito muito nas palavras do pastor Rafael, quando ele apresenta essa condução. Eu acho que é a mesma coisa que vocês entendem na vida de vocês, né, Ana? Com certeza. Você falando aí, Alcemar, me lembrou do quanto Deus falou comigo, né? Enquanto eu
escrevia o livro, enquanto a gente gerava a conferência, eu me lembro de uma madrugada, ainda no antigo apartamento onde a gente morava, o Senhor falou comigo, eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo, eu também sou um Deus que espera. Eu sou um Deus que espera. Eu sei o que você está sentindo. Eu conheço a sua dor. Eu me identifico com você porque eu também espero. E aí eu comecei a pensar, é verdade. Jesus, ele também está esperando um casamento. O casamento dele. Não é? A gente tem um Deus que também espera. A história ainda não terminou. Então a gente vê um Deus... A natureza espera, até lá no texto de Romanos. Isso, A manifestação exatamente. dos filhos de Deus. Exatamente. E a Bíblia fala no livro de Hebreus dessa identificação de que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, né? Ele se identifica, a gente pode ter certeza de que Jesus, ele conhece a nossa dor, ele nos entende e ele veio para se identificar com a gente. Então, quando nós somos levados a um processo de dor na vida, seja um câncer, seja outra doença, seja a espera por filhos naturais, que vem aqui na identidade, como já foi muito bem dito, a gente deve perguntar a Deus com quem o Senhor quer que eu me identifique, né? Gente, onde nasce uma dor, nasce um chamado. Eu conheço mulheres que, por gerarem filhos especiais, ali também surgiu uma missionária para as crianças especiais. Mulheres que foram, meio que mergulharam no mundo da PAI, né, da síndrome de Down, do autismo, porque geraram no ventre um filho especial. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de propósito, né? Jesus, ele veio se identificar com a gente, não teria como nos curar, não teria como nos redimir se ele não passasse, se ele não entendesse tudo que a gente vive, tudo que a gente passa. É tanto que as pessoas olhavam para Jesus e é interessante que a teologia diz que na mesma época de Jesus apareceram mais de 50 Messias. Toda hora em Jerusalém, toda hora em Israel, aparecia alguém se autodenominando o Messias esperado. E aí, quando as pessoas veem Jesus e vê Jesus falando, e Jesus amando, olhando no olho e se identificando com a gente, as pessoas percebem, esse aí fala com quem tem autoridade. Ah, tem alguma coisa diferente nesse aí. Ele não é igual, ele não está falando só de boca para fora. Mas ele sabe o que a gente está vivendo, ele se identifica com a gente. Então, o propósito realmente cura, né? Se você está passando, eu digo para você que está aqui com a gente, se você foi imerso num universo que você não queria, mas é a sua realidade hoje, eu posso afirmar isso com toda certeza, né? Deus está querendo que você se identifique com alguém. Deus está te dando um chamado. Deus está fazendo disso um propósito. Te levando a esse hospital, te levando a esse presídio, te levando... Ainda que não tenha sido algo iniciado por Deus, mas ele no caminho, ele transforma isso, ressignifica. Então, acorde para o propósito, para qual público com o qual Deus está fazendo você se identificar. Amém. E quando você fala sobre ressignificar, geralmente a gente coloca que ressignificar é um novo significado, mas na verdade é dar um novo sentido. Viktor Frankl, que foi um médico que ficou no campo de concentração, ele fala, ressignificação do processo que a gente vive é dar um novo sentido àquele significado antigo que você passou, que você experimentou. Então hoje, quando a gente olha para aquilo que a gente superou, que Deus permitiu, e a gente se identifica com aquela dor do outro, hoje já, com esse processo ressignificado dentro de nós, nós podemos dar um novo sentido, levar essa pessoa a um novo sentido de pensamento, de consciência, que gera um posicionamento diferenciado e faz essa pessoa tomar decisões. Gente, a gente está caminhando para os 6 minutinhos finais. E passou rápido. Passou rápido, meu. Passou rápido. Voltou. Eu estava aqui lembrando com o Alcemar hoje que tem um versículo, né, uma passagem que fala muito ao meu coração, que eu lia ela dia e noite, noite e dia. E antes da gente orar, eu queria compartilhar ela com as pessoas que estão aqui com a gente. Só quero lembrar aqui, Amanda, antes a gente não falou ainda,
toda essa história da Amanda vai estar no livro que vai Ah, é ser verdade. o lançamento do livro vai ser agora, dia 14 de outubro. Nós estamos aproveitando o Outubro Rosa, que também fala a respeito Isso, do isso, câncer ficou de mulher. perfeito. Então, dia 14 de outubro, na Igreja Angelim, vai ser o lançamento, o primeiro lançamento. Vão ter vários nacionalmente, a gente está com uma escala de montagem, mas dia 14 vai sair o livro. Pela editora Gente, com o prefácio do pastor Fred Arraes, que me Bom encoraja. demais, Pastora bom demais, Flávia, São gente. Bênção. Quem sabe vocês não estão aqui com a gente? 14 Olha de só, outubro. quem sabe, né? Quem sabe? Seria uma alegria. Pois eu também ia ficar muito feliz, ó. Aquela picanha tá guardada para você, meu amor. Aquela caixa Aê! de ontem. E aí, gente, eu me lembro aqui, nos momentos de maior dor, eu li esses salmos, que era o Salmo 51, e eu dizia, Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Porque eu entendo que, a despeito de qualquer que seja o diagnóstico, um dos maiores enfrentamentos está relacionado com a nossa alma, né? Com a nossa saúde emocional, com a forma que a gente enxerga esse desafio. Como tantas questões vieram, né? Como é que eu vou namorar com meu marido usando uma bolsa dessa? Meu Deus, quanto tempo isso vai durar? Será que ele vai suportar? Eu não vou mais... Como eu vou conseguir ser mãe para essas crianças, sendo que eu estou acamada? E sempre quando essas questões vinham e me levavam a uma condição desesperadora, em alguns momentos eu dizia, Deus, eu não quero mais viver, acaba com isso, eu não estou aguentando, porque o corpo fica muito cansado. Eu me lembro que um dia um pastor, Alzugaray, que na época nos acompanhava, veio aqui em casa, Devaldo, Ana, entrou no quarto e disse assim, filha, desse jeito. Aí eu tava bem cansadinha, aí eu suspendi o olhar e disse assim, que olhar é esse? Aí eu disse, o olhar de quem tá cansada e de que não quer mais lutar. Aí ele disse assim, há esperança para você. A gente já caminhou tanto, nós estamos vencendo esse deserto, juntos. Marido, o pastor, a igreja, sua família, sua médico, psicólogo. Existe uma rede aqui. E todas essas pessoas estão envolvidas, segurando a sua mão e segurando a corda com você. Agora não é hora de parar. E aí eu queria que a gente orasse por isso, por pessoas que estão aqui conosco, que de repente a dor está tão grande na alma e que está dizendo, eu quero desistir, eu quero parar. Chegou no meu limite, né? E eu quero lhe dizer que o seu limite é muito diferente do limite de Deus, que o seu limite é filho do Senhor, é uma fonte inesgotável. E eu queria pedir a vocês, né, como casal, como família amada, que pudessem aí estar orando também por aquelas pessoas que hoje estão enfrentando um diagnóstico, uma difícil doença, um difícil ressignificar da sua história, mas que elas possam entender que onde o seu limite para, o de Deus nunca se esgota. Amém. 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 A palavra diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Então a direção que eu sinto agora é de orarmos mesmo para que a gente tenha a mente de Cristo. Amém. A mente de Cristo. Porque uma mente submissa a Ele, uma mente que é dele, vai governar o corpo de maneira tão poderosa. E eu quero ministrar nesse sentido. Pai, no nome de Jesus, dá-nos a mente de Cristo. Amém. Dá-nos a mente de Cristo, Pai. Um pensamento que confia, um pensamento que é entusiasta, um pensamento cheio de esperança, um pensamento cativo a Cristo, não que se deprime, não que desacredita, não que esquece da palavra, mas uma mente de Cristo, uma mente que pode, uma mente que é capaz, uma mente que confia, uma mente que acredita, uma mente que sabe que é filho, sabe que a quem pertence, que confia no Senhor, que confia na palavra do Senhor, que confia nas promessas do Senhor. Pai, no nome de Jesus, abre o nosso entendimento, ilumina o nosso pensamento, Senhor, em nome de Jesus, com a luz que vem do céu. Porque uma mente governada por ti vai fazer com que todo o corpo responda aos comandos. Não vamos nos entregar às doenças, não vamos nos entregar aos processos dolorosos, mas vamos, ó Deus, dar novo sentido, como em Ti aprendemos. Quando morremos é então que vivemos. Ó Deus, quando perdemos é então que ganhamos. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor não perdeu o controle da nossa vida. E desde já nós Te louvamos, Te agradecemos, porque contigo sofremos, mas contigo também ressuscitaremos.
Contigo, Senhor, Amém. somos mais, em Ti somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém. Em Ti podemos todas as coisas, porque é o Senhor quem nos fortalece. Podemos passar por essas tribulações, mas podemos vencê-las também em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abençoe a cada um que está aqui, Senhor. Dá-nos a mente de Cristo. Amém, Senhor. No meio deste século, de uma sociedade tão ansiosa, tão sem esperança, dá-nos a mente de Cristo. É o que Amém, nós te Jesus. pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Ô, gente, obrigada. Obrigada por estarem aqui, por concederem esse tempo. Que a casa de vocês sejam abençoadas e que vocês possam estar em breve com a gente aqui. Amém. 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 Obrigado. Beijo, gente. Parabéns, Prazer. viu? Parabéns por essa live. A gente, por muitos momentos, a gente segurou as lágrimas aqui. Tamanha unção. Eu quero dizer o que disseram a respeito de Jesus. Esses falam como quem tem autoridade. Que Deus Amém, abençoe amém. vocês. Contem com a gente, viu? Contem mesmo com o nosso apoio. Nós vamos aí no Rio em breve, viu? Em breve Bem, a gente Venham sim. vai estar conversando. Tá bom? Beijo, gente. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. No canal do IGTV, IGTV e no no YouTube da Amanda, tá bom? Tá bom. Benção demais. Obrigada, Tchau, Devaldo. tchau. Ana, Obrigado. tchau. gente.